Olá, eu sou o reverendo Cleito Oliveira, do canal Teopitaco, e como sempre eu vim opinar sobre questões teológicas relevantes que conseguem de alguma forma transformar a forma que nós pensamos a respeito do assunto que é a teologia. Hoje eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma afirmação um tanto quanto estranha dentro da nossa cultura. O que eu queria afirmar é: Deus é jardineiro. Geralmente, a jardinagem ela é atribuída às pessoas que não têm aquele conhecimento técnico, são pessoas que são voltadas para essa área da natureza, né? E considerada muitas vezes um trabalho simples, um trabalho assim que não tem aquela relevância intelectual ou qualquer coisa do gênero. Mas eu vou ler um texto que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, no verso 8, que está escrito assim: E plantou o Senhor um jardim no Éden, e pôs nele o homem que havia formado. Você para e pensa. Deus, ele fez a criação. Depois da criação, no ápice da criação, na coroa da criação, ele pega o homem que ele fez e coloca esse homem num jardim no Éden. O jardim é no Éden. É um lugar a palavra Éden muitas das vezes é traduzida como lugar de delícias. Não bastando esse lugar ser um lugar de delícia, ele fez um jardim nesse lugar. Então, o lugar onde que esse Deus se deliciava, ele colocou o homem lá. E quando ele assim o fez, vocês percebem que Deus aparentemente ele toma a característica de um jardineiro. Você deve estar pensando, nossa, mas que absurdo é isso? Não, é natural que os monarcas sejam jardineiros. Se você observar um pouco no início da nossa história, você vai perceber, por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia. Era o monarca que produzia o jardim. Era que com as mãos dele ele manipulava aquele ambiente e fazia aquele ambiente conforme a sua vontade. Isso lembra muito aquilo que nós estamos falando aqui. Se você olhar também no Antigo Egito, você vai ver na literatura os grandes faraós fazendo seus jardins particulares. Não só isso, se você vê mesmo agora na época vitoriana, agora na época dos grandes monarcas aí dos séculos até pouco tempo atrás, aliás, até hoje, você vê alguns monarcas que têm essa proximidade muito grande com seus jardins. E esse jardim, ele é um local muito específico, aonde o próprio monarca imprime as suas próprias características nesse local. E uma das ordens que Deus deu ao Adão é a seguinte: ele fala assim, cultive. Então, parece muito estranho, mas é no Éden que acontece a origem de tudo aquilo que nós conhecemos na sociedade. Por quê? Porque a palavra cultivar, que vem do cultivo, ela deriva também o culto e ela deriva também a cultura. Ou seja, no jardim do Éden, através do cultivo, surgiu o culto e surgiu a cultura. Vamos observar como essas coisas acontecem. Então foi assim que deu-se origem a tudo que nós conhecemos como cultura e a tudo aquilo que nós conhecemos também como religião. Presta bem atenção. As religiões animistas, ela observa os fenômenos da natureza de uma forma geral. Isso eu estou falando desde a história da humanidade. Os seres humanos tendem a adorar os fenômenos da natureza, porque esses fenômenos ele é aproveitado no cultivo. Por isso que as religiões animistas, elas adoram a chuva, elas adoram o sol, elas adoram as estações. Então você vai perceber que isso sempre aconteceu na história humana. E nós vemos hoje isso, algumas tribos indígenas ainda, que não foi modernizada, elas continuam com essa cultura animista, onde que ela adora os elementos da natureza. Então isso não foi muito diferente. E através dessa adoração dos fenômenos, veio por causa do quê? Por causa do cultivo.
Então, quando eles observavam que esses ciclos, eles não obedeciam uma ordem natural, o cultivo para eles ficava muito diferente. Eles não conseguiam produzir os alimentos necessários. Então, eles faziam através disso, ou quando eles recebiam esses alimentos, eles faziam um culto. E essas datas programadas, né, que são sazonais, as estações do ano, e eles sempre celebravam quando esse Deus dava para ele esses alimentos. Então, essas festas se tornou cultura. Então, nós começamos no cultivo, e o cultivo levou ao culto, e depois levou à cultura. Então, você percebe que toda a estrutura que nós entendemos de adoração, a estrutura cultural e a estrutura de culto, ela vem diretamente do cultivo. Por isso que Deus é jardineiro. Deus criou um ambiente onde o homem pudesse cultivar, cultuar e ter cultura. Esses três aspectos nós encontramos em Gênesis. Mas esses aspectos eles são deturpados quando ele sai do Éden. Porque Éden é um jardim de Deus, onde que o próprio Deus controla essas coisas. O homem, quando pecou, ele foi afastado do jardim do Éden e foi lançado para o mundo. E quando ele foi lançado para o mundo, a queda atrapalhou o seu culto, a queda atrapalhou o seu cultivo e a queda atrapalhou a sua cultura. Então nós temos agora uma aberração daquilo que nós encontrávamos no Éden. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Até o próprio Cristo, ele já foi confundido com o jardineiro, porque através de Cristo nós voltamos ao Éden e nós aprendemos o cultivo em Deus, nós aprendemos o culto em Deus e nós aprendemos a cultura em Deus. Nós, como cristãos, nós temos uma influência sobre Deus nesses três aspectos da sociedade, né? Que é o cultivo, o culto e a cultura. Você percebe quando alguém ele é cristão, ele preserva a natureza. Essa é uma característica. Por quê? Porque o cultivo é a forma que Deus passou a sua autoridade para o homem. E o culto também é assim. Porque nós contemplamos um Deus que nos dá todas as coisas e através desse Deus nós o cultivamos. E como nós fazemos isso envolve também a nossa cultura. Então nós devemos perceber que a queda atrapalhou a sociedade. Então essa visão antropológica, ela teve uma ruptura por causa da queda. Então, lembrando aquilo que eu acabei de afirmar, que Cristo também se fez jardineiro, e Cristo, né, foi confundido como jardineiro, e que ele também, me parece, nos lembrar dessa época do Éden, em Lucas, em João 20, do verso 13 até o verso 15, se você quiser, você dá uma olhada lá. Na ressurreição de Cristo, Maria, quando foi até o túmulo e chegou lá, não havia, o corpo não estava lá, e todo mundo ficou empolvoroso com isso, e de repente ela estava andando ali naquele lugar onde que havia os sepulcros, e ela olhou um homem e confundiu ele com o jardineiro, e disse assim ao jardineiro, falou assim, onde você pegou o corpo? Me devolve que eu vou colocar no lugar. Ela viu Cristo como jardineiro. Isso não é à toa. Tá? O Evangelho de João ele faz uma ponte no Éden, porque mostra como Jesus, aquele que vai redimir o cultivo, o culto e a cultura. Então, Jesus ele é um novo Adão, um Adão sem queda, porque ele venceu a morte. Jesus se declara para Maria como aquele que é ressurreto, aquele que venceu a morte. Então, também em Cristo hoje, o nosso culto, o nosso cultivo e a nossa cultura, deve ser delineado, ele deve ser marcado pela redenção em Cristo. Então, o nosso culto, ele tem que ser um culto onde não há pecado. O nosso cultivo, o nosso trabalho, a produção daquilo que nos sustenta, também não pode haver pecado. E a nossa cultura também, ela deve ter como parâmetro as verdades de Cristo e como isso influencia a nossa vida. Porque da forma que cultuamos, ele determina a nossa cultura. Hoje nós vemos uma degradação cultural muito grande. Por quê? Porque ela vem de um culto errado a Deus. Porque assim como a queda fez com que o homem adorasse a si mesmo, a cultura é hedonista.
A nossa cultura hoje, ela é influenciada diretamente pela sexualidade, aliás, pelo excesso de sexualidade, pela destruição moral, pela degradação intelectual. Então, o nosso cultivo, o nosso culto e a nossa cultura saiu do aspecto divino de um Deus dominador e caiu agora nas mãos de um Adão que não sabe fazer as coisas direito. Mas Jesus Cristo, ele veio para redimir tanto o cultivo, quanto o culto e quanto a cultura. Como você cultua? Qual é a sua cultura? E como você trabalha? É o seu cultivo. Então, Cristo, ele deve permear todas essas coisas. Então, o Éden, ele vai voltar quando nós entendemos que Cristo, ele tem que influenciar no seu cultivo, no seu culto e na sua cultura. Por isso que eu afirmo, Deus é jardineiro. Agora nós, como um novo Adão, nascido em Cristo Jesus, aquele que não caiu, aquele que não tem queda, que nós também produzamos um cultivo, um culto, uma cultura digna para honrar a Deus e tudo aquilo que Ele nos deu. Esse é o canal Theo Pitaco. Mais uma vez eu dei um pitaco a respeito desse assunto. Comenta aí, dá um like, divida com seus colegas para que nós percebamos que o nosso trabalho aí está sendo relevante. Tá? Um ótimo dia para vocês e que Deus permeie toda a tua vida. Amém?